A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Arnaud Barbosa, um dos pastores do Ministério Brasil para Cristo. Nós congregamos na igreja de Formosa, Goiás, e nesse momento, com muita alegria, eu te convido a estudar comigo o capítulo 4 do Evangelho de Marcos. Este que é um evangelho realmente fantástico. Muito bom, amados, para nós aprendermos, temos lições muito importantes para as nossas vidas aqui neste capítulo. Amados, antes de mais nada, é importante lembrarmos que nos capítulos anteriores, o evangelista Marcos apresenta fatos históricos sobre as obras de Jesus, Os seus milagres extraordinários, seu grande poder e autoridade, principalmente sobre os espíritos imundos, que antes de serem expelidos, eles gritavam e confessavam que Jesus era o Filho de Deus. Mas o nosso Senhor sempre mandava que esses demônios se calassem. Jesus também pedia para aquela grande multidão não divulgassem tanto assim os seus feitos, pois naquele momento ele ainda não queria ser reconhecido publicamente como o Messias enviado por Deus, pois isso certamente iria antecipar a sua cruz. E tendo ainda muita coisa para fazer, muitas obras para fazer em favor de tanta gente sofrida, tantas vidas para transformar, Jesus queria que todos aqueles que o reconheciam como Filho de Deus guardassem essa mensagem no coração e tivessem muita cautela na divulgação desses fatos, pois o Mestre amado não queria alarmar as autoridades, até porque isso lhe traria grandes problemas no seu ministério. Pois bem, ainda nos capítulos anteriores, Jesus escolhe então entre os seus discípulos 12, dos quais ele iria enviar para pregar o evangelho do reino de Deus. Aqui vemos o mestre alicerçando a base da sua igreja, o novo Israel de Deus. Mas havia entre os seus discípulos um questionamento muito grande sobre como seria esse novo reino. Até porque a expectativa dos judeus era que a nação de Israel ficasse assim definitivamente livre da escravidão. E se olharmos na história, desde o exílio babilônico, Israel sempre ficou sob o domínio dos imperadores gentios e eles aguardavam a sua tão sonhada libertação. O que aconteceria com a chegada do Cristo, o Messias, o filho de Davi prometido nas Escrituras Sagradas. Por essa razão, o evangelista Marcos dá uma pequena pausa aqui em seus relatos históricos sobre as obras de Jesus, que provavam ser ele o Filho de Deus, e ele vai citar 4 importantes parábolas, dentre as 18 parábolas citadas nos 4 evangelhos. Aqui no capítulo 4, apenas 4, as quais o evangelista Marcos julgou ser as mais importantes para esclarecer essa grande dúvida sobre as verdades espirituais acerca do reino de Deus, que haveria de ser manifestado entre os homens de uma forma progressiva. Esse reino tão esperado pelos judeus não teria início com uma mera libertação física, como eles tanto esperavam, até porque isso já vinha acontecendo durante tantos séculos, através de vários outros líderes que Deus enviou para libertar o seu povo no passado, mas infelizmente não adiantou nada. E esse novo processo de libertação apresentado por Jesus ao povo teria início no seu interior. Primeiramente, amados, o reino de Deus deveria ser implantado no coração daquelas pessoas. Isso era o passo mais importante desta libertação. Caso contrário, seria em vão todo o trabalho do Messias. Então, aqui, neste capítulo, Jesus usa um método especial para explicar essas grandes revelações do reino. Ele explica por meio de parábolas. Ele cita histórias muito simples, histórias bem comuns, conhecidas no meio daquele povo, por 2 motivos especiais. Primeiro, Jesus queria revelar os mistérios do reino somente para aqueles que creram nele. Naquela altura, o nosso Senhor já havia feito tantas maravilhas, tantos milagres extraordinários que as suas obras já eram suficientemente capazes de provar, irmãos, sem deixar sombra de dúvida, que ele era de fato o Messias enviado por Deus. Sendo assim, todos aqueles que insistiam em rejeitá-lo, a consequência não poderia ser outra, a não ser deixar essas pessoas fora deste reino. Por essa razão, Jesus sempre explicava as suas parábolas
para os seus discípulos em particular, até porque havia muita coisa que eles não entendiam através das parábolas. E nós vamos encontrar esta informação a partir dos versículos 11 e 12 deste capítulo. Segundo motivo, Jesus lhes ensinava por meio de muitas parábolas por causa da capacidade limitada dos seus ouvintes. Devemos nos lembrar que o cumprimento do reino de Deus, a mensagem inicial, seria a pregação do arrependimento. Era necessário que as pessoas se arrependessem, amados, para que elas pudessem ter o discernimento espiritual para reconhecer o verdadeiro Messias. E é claro que esse trabalho começou através de João Batista. Mas muita coisa importante na história ainda estava para se manifestar, principalmente a crucificação, que era o momento mais importante, o fato mais importante de toda a história, onde o Filho de Deus, ele faria a expiação pelo pecado. Após esse fato, sabemos que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, e então, em meio a tantas lutas e perseguições, o Evangelho seria pregado a todas as nações. Mas, devido os discípulos não estarem preparados para compreender tantas informações importantes sobre o reino de Deus, até porque muitas coisas só poderiam ser compreendidas por eles após a ressurreição do Messias. A forma mais fácil, então, de explicar as grandezas do reino de Deus foi exatamente o método de histórias comparativas, ou seja, o método de parábolas. Pois bem, o que Jesus ensinou sobre o reino de Deus nestas parábolas? É interessante que o Espírito Santo conduz aqui o evangelista Marcos com muita sabedoria para que ele registrasse as parábolas que relatam o processo do reino de Deus se desenvolvendo no coração daqueles que se convertem. Então vejamos, a primeira é a parábola do semeador. Jesus disse que essa parábola é a mais importante de todas as outras parábolas. Por isso, merece uma atenção especial. Até porque, para entendermos as demais histórias, é necessário, primeiramente, entender o que essa parábola aqui significa. Mas por quê? Bem, nessa parábola, vemos como funciona o processo de salvação, ou seja, a entrada no reino de Deus. Aqueles que ouvem a palavra de Deus, eles passarão por vários processos difíceis da vida humana, tais como tribulações, dificuldades, tentações e várias outras seduções da carne. E tudo isso para que as pessoas percam a semente no seu coração ou a deixem morrer. E essa semente, obviamente, representa a palavra de Deus que nos conduz ao seu reino eterno. Já aqueles que permanecem firmes e vencem as adversidades da vida, permanecem com a semente da palavra no coração. E essa semente cresce tanto na vida da pessoa que a deixa cada vez mais forte, mais firme e, consequentemente, mais perto do reino de Deus. Ou seja, o problema nunca será a semente, mas a terra que simboliza o coração do homem. A segunda parábola é a da candeia. Aqui, essa parábola nos mostra claramente que para nos tornarmos cidadãos do reino de Deus, é necessário sermos luz em todos os lugares. Caso contrário, de nada adiantará nos apresentarmos como seguidores de Jesus, o Messias vindo de Deus. Ou seja, ser luz quer dizer fazer boas obras também, não apenas na presença dos homens, como os hipócritas daquela época faziam, mas os momentos em que não estamos sendo observados, devemos viver como verdadeiros filhos da luz, pois Deus nos recompensará conforme as nossas ações, sejam elas públicas ou sejam elas em ocultas. A terceira parábola é a da semente. Nessa parábola, Jesus nos mostra como o reino de Deus se desenvolve na vida humana. Assim como esta semente, após ela ser plantada na terra, o processo de crescimento não dependerá dos homens. Essa semente não irá crescer pela vontade humana. Da mesma forma, se dá o processo que nós chamamos de santificação. Isso não vem da vontade ou da ação dos homens, isso vem de Deus. Todas as etapas que farão o homem ser totalmente liberto de seus pecados, de suas mazelas, de suas manias mundanas, depende apenas de uma coisa: cuidar muito bem da semente de Deus que foi plantada em seu coração, ou seja, obedecer e crer na palavra de Deus.
temos que crer e obedecer verdadeiramente na palavra do nosso Senhor. Finalmente, a quarta parábola é do grão de mostarda. O reino de Deus aqui é comparado a um grão de mostarda, até porque no início essa semente parece ser tão pequena e insignificante por ser a menor entre todas as outras sementes, mas há algo interessante a se notar. Quando ela é plantada, ela cresce, ela vai se tornar então a maior entre todas as hortaliças. Da mesma forma é a salvação. No início, parece não mudar absolutamente nada na vida do novo convertido. No entanto, quando a pessoa permite a semente da palavra crescer em seu coração, a transformação de vida, ela vai acontecer. E quando acontecer, será de forma extraordinária. Não existe nenhum tipo de alegria desse mundo que se possa comparar com os cuidados do nosso Deus. Ele vai nos dar força, Ele vai nos dar fé, vai nos dar a paz, a felicidade e tantas outras coisas preciosas que esse Rei eterno, Ele concede aos seus súditos, especialmente a vida eterna. Tudo isso é realmente fantástico. E após a apresentação desses preciosos ensinos de Jesus Cristo acerca do reino de Deus, o evangelista Marcos parece ter a intenção de não deixar que os seus leitores esqueçam de um detalhe fundamental neste evangelho: mostrar que esse Jesus, tão cheio de sabedoria, ele realizava obras que somente poderiam ser feitas pelo próprio Filho de Deus. Então a narração volta a exibir mais um fato extraordinário que aconteceu com Jesus e os seus discípulos, quando então eles resolveram pegar um barco e atravessaram a outra margem do mar. Depois de ter servido aquela multidão e ter despedido a todos, Jesus então, ele resolveu ir com seus discípulos à outra margem do mar. E enquanto eles navegavam, Jesus aproveitou aquele tempo para descansar, pois mesmo sendo filho de Deus, ele não veio para viver como um Deus, ele veio para viver como um servo, sentindo os mesmos sofrimentos dos homens, as mesmas fraquezas humanas. Por isso ele acabou dormindo ali mesmo, pois ele estava totalmente esgotado fisicamente de tanto trabalhar em favor de tanta gente sofrida, em favor de toda aquela multidão. De repente, no meio da viagem, se levanta um grande temporal de vento, ao ponto das ondas serem arremessadas naquele barco. E os discípulos então começaram a ficar desesperados, achando que eles iam morrer ali mesmo, naquela situação. E Jesus, meus amados, Jesus continuou dormindo, né? Como o sono de Jesus estava pesado naquele momento. Mas o mais interessante, irmãos, é que quando os discípulos acordam Jesus e ele de repente se levanta, a Bíblia diz que ele então repreende aqueles ventos e dá uma ordem ao mar para que o mar se acalmasse e uma grande bonança acontece. E os discípulos, olhando tudo aquilo acontecer, imagino eles olhando, meio assustados para Jesus, e Jesus olha e ainda dá uma bronca neles. Por que vocês são assim tão tímidos? Por que vocês não têm de fé? Ou seja, Jesus estava mostrando que a mesma autoridade que Jesus deu a eles, para que eles pudessem expulsar os demônios, curar os enfermos, era a mesma autoridade também sobre a natureza. Mas, irmãos, há algo muito maior aqui para nós entendermos. O evangelista Marcos já havia provado nos capítulos anteriores que Jesus era o Filho de Deus, através das obras, através dos milagres, através da confissão de todos aqueles homens que não podia negar pelo que ele fazia. Os próprios demônios tinham que confessar desesperados: você veio para nos atormentar, ó Filho de Deus. Irmãos, todos já haviam confessado a divindade daquele homem, que ele era de fato ungido, vindo pelo Senhor. Mas faltava ainda alguma coisa interessante acontecer. Faltava a natureza confessar quem era Jesus. E é isso que acontece, meus amados. Quando o mar e os ventos obedecem à voz do Filho de Deus, os seus discípulos, que parece já haver acostumado com os milagres, parece que eles já haviam acostumado com a confissão pública dos demônios. Amados, quando eles veem a natureza confessando a sua submissão perante o Filho de Deus, eles então se assustam e eles começam a dizer um com o outro: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Parece
que entender Jesus como Filho de Deus ainda era algo que estava crescendo na mente e no coração daqueles homens. Mas esta experiência, com toda certeza, começa então a levar eles a algo muito maior, sobre a pessoa daquele homem que andava com eles, que comia com eles, que dormia com eles. Aquele lá não era de fato um homem comum, aquele lá era o próprio Filho de Deus. Amados, que capítulo extraordinário! Se você gostou, compartilhe e pregue o Evangelho de Deus, pois ainda há muita coisa importante para aprendermos nos demais capítulos a seguir. Um grande abraço a todos e a paz do Senhor.